Olá pessoal, aqui é o Robert Swerling, piloto de linha aérea e jornalista especializado em aviação, e você está assistindo ao mais um programa do canal ASA, de Aviation, Space and ATC. E no episódio de número 28 eu trago a gravação de uma entrevista que eu fiz com Marcos Palhares, que é o autor do livro O Céu Não É o Limite, e também que será um dos primeiros astronautas no programa de voos suborbitais da Virgin Galactic. Eu entrevistei o Marcos Palhares nas instalações do charmoso Hotel Kleinsberg, que fica entre as pequenas cidades de Bom Princípio e Tupandi, na Serra Gaúcha. O hotel hospedou alguns dos participantes do primeiro encontro de astrofísica e espaço realizado na cidade vizinha de Feliz. Antes da gravação, de apresentar a gravação da entrevista com o Marcos Palhares, eu também trago um pequeno vídeo mostrando imagens do Museu de Ciências e Tecnologia da PUC do Rio Grande do Sul, que, sem dúvida nenhuma, é um excelente passeio não só para famílias, mas também para tripulantes aeronautas que estejam inativos na cidade de Porto Alegre. Bom, Marcos, você hoje está sócio do astronauta Marcos Pontes, numa agência. Eu queria que você começasse falando sobre essa agência, como é que surgiu a ideia da agência, e depois a gente volta um pouco no passado para contar o teu sonho de ser astronauta e todas as fases que você já superou. A agência Marcos Pontes, ela nasceu em 2011, né, de uma união entre um primeiro brasileiro a ir para o espaço e um pioneiro, né, na área civil que está indo para o espaço em poucos anos, e que foi até a estratosfera, né? Então, essa relação aconteceu de um encontro muito casual, né, numa viagem em direção a Houston e Cabo Canaveral, né, numa malha aérea, e dessa amizade nasceu o desejo de propiciar, abrir as portas, né, da atividade espacial para brasileiros, porque existem muitos laboratórios, áreas de pesquisa científica que estão abertos no mundo inteiro, equipamentos ultramodernos e que muito pouco divulgado aqui no Brasil, e a gente descobriu esse pequeno mercado e resolveu disponibilizar, né, e divulgar para que outras pessoas que tenham interesse pela área de ciências possam ter acesso. E agora você é um astronauta desde garoto, como a maioria dos aviadores, né, que tem aquele sonho de eu quero voar, ou de repente se tornar um astronauta. Esse sempre foi teu sonho, e aí você conseguiu já, né, fazer algumas peripécias, né, interessantes, como voar na estratosfera. Conta essa experiência no MiG-29 pra gente. Eu acho que tudo parte da paixão, né? Paixão é uma coisa que não se explica, né? Então, tá dentro da gente, a gente traz esse entusiasmo, e eu tive esse privilégio, enfim, de poder ter acesso a um avião de caça supersônico na Rússia. E por ser um avião de alta capacidade, alta potência, para se ter uma ideia, um caça F-5 da Força Aérea Brasileira, ele tem 2 turbinas, né, que geram alguns quilogramas força de empuxo, e o MiG, uma turbina só é mais potente do que as 2 do F-5, né? Então, isso, quando você voa num caça-MiG lá na Rússia, você realmente está voando um equipamento extraordinário, capaz de quebrar 2 vezes a barreira do som, não uma apenas como o F-5,
né? Então, isso também, ele tem uma competência para atingir grandes altitudes que um caça nacional não tem, ou nenhum equipamento aqui no Brasil. E aí, graças a essa possibilidade, essa abertura que eu tive, eu pude voar na estratosfera, que é uma experiência magnífica, né? Eu recomendo a todos. Você realmente voa acima da nossa camada, que é a troposfera, que é onde nós estamos atualmente, né? Na atmosfera baixa. Você ultrapassa essa camada e na estratosfera você consegue já ter uma, que eu chamo de janela para o espaço, né? Aliás, a sua agência já está vendendo, né, pacotes para você fazer. Quanto seria hoje para qualquer cidadão chegar na estratosfera? Na estratosfera. A gente tem pacotes que variam de 20 mil a 30 mil dólares, né? Tudo isso depende do quê? O fator combustível na aviação ele é primordial, ele é tudo, né? Então, a gente recomenda uma pessoa que vai investir uma pequena fortuna aí para fazer realmente uma experiência magnífica, que ela gaste um pouco mais e possa aproveitar mais tempo nessa viagem. Então, um voo, por exemplo, de 1 hora, que seria um voo mais longo, e você pode realmente aproveitar e fazer atividades acrobáticas com o avião e usufruir mais das você chegou a 7G, né? Exatamente. Superou? Não, pior que em 7G. A gente vai ver parte do vídeo aqui. Não, mas você aguentou bem. Sim. E o principal, não botou para fora? Não botei para fora. Realmente, se acontecesse isso ali, a missão estaria finalizada naquele instante, porque... Até como astronauta, né? Claro. Realmente, eu tive uma pequena lesão na coluna, a 7Gs, porque é normal, quando você está com essas cargas, né, muito fortes, e o que acontece? As vértebras, elas se comprimem como elas nunca estiveram acostumadas, digamos. Nosso corpo está acostumado a um ritmo, e quando você realiza experiências em atividade G, às vezes você, em menos 1 G, você cresce 1 centímetro. Quando um G positivo muito forte, você diminui 1 centímetro de altura. É uma coisa incrível. Então, nessa compressão, eu tive uma fisgada de nervo entre 2 vértebras, né? Um pequeno nervo lá. Essas coisas, né, estão todas interligadas aqui ao nosso cérebro. Né? Houve uma fisgada aqui e eu voltei, confesso, dando choques. O meu corpo estava em curto-circuito. Imagino. Não foi nada legal, só um quiroprata depois para pôr tudo em ordem. Agora me fala, e aí, quando você chegou na estratosfera, aquela sensação, né, praticamente de um astronauta, né, não, é aquela fase intermediária, mas você já vê a curvatura da Terra. Sim. Qual é a emoção? Qual foi sua emoção? Eu costumo qualificar isso como o momento sublime, né? É o momento do uau, né, que a gente fala. Poder ver realmente o nosso lindo e belo planeta azul, né? Uma joia rara perdida no universo, né? Aliás, universo... o homem trata muito mal, né? Exatamente. Nesse instante a gente percebe realmente como a nossa camada da nossa atmosfera ela é fininha, né? É praticamente um vidro de cristal que está aqui nos protegendo, enfim, dos raios ultravioletas e enfim, que está condicionado todos os nossos gases, e a gente percebe o quanto nós somos seres frágeis, né? Sempre acompanhei o trabalho do Carl Sagan, né? Existe o Clube de Ciências hoje, fundado aqui no Sul, né? Clube de Ciências e Astronomia Carl Sagan, e ele tem a grande obra-prima dele, é o Cosmos, né? E você lendo o livro Cosmos, você vê lá, ele analisa todos os planetas do Sistema Solar. Aí fala assim, aí você olha, meu Deus, que absurdo, que horror, né? Cada planeta é um horror, né? É um horror e a Terra é um verdadeiro milagre. Sim. Eu acho que você tem essa mesma sensação. Sim. Você vê a natureza, como é equilibrada, como é perfeita, né? A fauna e a flora, e a gente, lamentavelmente, o homem, que se diz o ser racional, está destruindo tudo, né? Preocupante, né? E justamente um dos grandes defensores da natureza é quem vai te levar para o espaço
é o Richard Branson, você hoje está trabalhando com ele na parte da Virgin Galactic, que ele é um grande defensor da natureza, né? Tá na luta contra o plástico, né? Contra o uso indiscriminado do plástico. E eu vou aproveitar o gancho e perguntar para você como é que é essa experiência de ter conhecido pessoalmente o Richard Branson e hoje está trabalhando com ele e vai ser um astronauta dele, né? O Richard Branson é um cara fantástico, né? Ele leu todos os livros de Júlio Verne, então ele queria simular um dos livros e dar uma volta ao mundo de balão, né? Então ele até construiu uma cápsula para fazer isso, já virou filme, inclusive está no Netflix. E ele é uma pessoa assim muito acessível e muito inovadora, né? Então imagina, uma pessoa que tem cerca de 200 empresas, eu não sei nem como ele sabe o nome de todas as empresas dele. Então é uma pessoa que já chegou num patamar assim muito elevado socialmente e ele falou assim, eu preciso deixar um legado e o meu legado é a minha empresa espacial, né? Então os sócios deles, toda essa rede que existe por trás de bolsa de valores, muitas pessoas desaconselharam ele a entrar nesse meio pelas somas de milhares de dólares que são envolvidos nisso e o lucro que nunca é certo, né? Mas ele, justamente por ter essa condição social de ser um dos 100 maiores bilionários do mundo, falou, olha, eu não estou mais preocupado com isso, estou preocupado com a humanidade, né? Então ele tem uma reserva biológica na África do Sul, que ele é conservacionista, então é uma forma, ele comprou muitas terras e falou, aqui ninguém mexe, que é justamente o propósito é esse, né? A gente manter essa área biológica, né? Enfim, em equilíbrio. E muitas das empresas dele, o lucro vai para manter isso, né? A primeira vez que eu encontrei o Richard Branson foi numa reunião, né, dos futuros astronautas. Nós somos hoje uma comunidade de 700 pessoas que estão com uma espécie de número de reserva numa lista, né, em direção ao espaço. E lá foi bacana porque a gente selou o nosso compromisso de representação no Brasil e o Richard Branson, ele me recebeu, enfim, com muito carinho. Ele teve acesso ao meu livro, né? Ele até divulgou na Globo News o meu livro, eu achei fantástico isso, né? Falei, poxa, uma pessoa dessa poderia falar assim, olha, eu para mostrar o teu livro cobraria tantos X dólares, né? Ele já pegou, já estava entrevistando a Globo News, ele chegou, mostrou meu livro, eu achei fantástico assim a humildade dele. Então é uma pessoa que adora festas, ele acha que a vida deve ser celebrada, é assim. Aliás, eu recebi recentemente o último livro dele, estava mostrando hoje para os meus filhos, eles estão interessados, né? Porque é inglês, para eles é um pouquinho mais difícil, porque eles são novos, mas a gente vai passar toda essa informação para eles. E uma das grandes atrações do futuro voo suborbital que ele vai oferecer é você poder ter a gravidade zero. Imagina qualquer ser humano poder flutuar como os astronautas. Você já fez isso. Como é que foi a experiência no gravidade zero lá nos Estados Unidos? A experiência poxa, eu costumo dizer que é literalmente sair fora da caixa, né? Imagina aqui como nós estamos agora e de repente, como num passe de mágica, né, os nossos corpos se desgarrarem do chão, a gente ter a experiência de microgravidade, que é uma coisa que realmente só é possível acima da linha de Kármán, 100 km de altitude, né, que é considerada a divisa, né, entre a nossa atmosfera e o espaço, mas aqui dentro você poder realizar essa experiência num voo simulado, né, com parábolas, onde você anula as forças, né, a força gravitacional que te puxa e a força que te empurra para cima, né, você tem essa vertente, ela zera, né, a microgravidade e você simula realmente o que é estar no espaço. Então, de repente você percebe que você volta a se tornar uma criança em que você não consegue realmente se posicionar, qual é a maneira adequada, você está redescobrindo o seu corpo, né, em flutuabilidade neutra. E aí de repente você está de ponta cabeça e de repente você quer ir para a direita, mas o teu corpo vai para a esquerda. Então acaba até sendo divertida essa experiência, né? Eu costumo dizer que eu
virei um mestre de capoeira em um segundo, né? Que de repente eu era capaz de me equilibrar todo o corpo num apenas um dedo, né? E dar, enfim, piruetas e saltos mortais no ar que seriam impossíveis, né? A gente se torna realmente super-heróis nessa experiência. Agora, para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, O Céu Não é o Limite? Isso. Tá aqui. Agradeço muito, Robert, a oportunidade aí para disponibilizar, enfim, para o seu canal aí que está crescendo pra caramba. E eu quero realmente incentivar que ele cresça cada vez mais, né? Porque trazer esse conteúdo, né, de educação, ciência, tecnologia, aeroespacial, tudo mais que muito carente, né, na nossa cultura. O livro O Céu Não é o Limite é um livro escrito por mim, né? Ele tem essa capa aqui que é toda meio espacial e tal, né? Ele brilha, ele foi feito aqui para se destacar em qualquer livraria, né? Então, veja que conforme eu mexo ele, as cores, né, vibram. Então, essa propriedade fantástica aqui, né, que a gente utilizou gráfica, realmente é para chamar a atenção para o livro. É um livro escrito por mim, né, prefaciado pelo astronauta Marcos Pontes. E uma coisa bacana do livro que eu vejo é que todo mundo sempre me pergunta, mas como é que é isso? Como é que você conseguiu e chegou lá? Então, eu fiz questão realmente de propor no livro, tá aqui o índice, quais foram os passos, né? É uma maneira interessante de, enfim, deixar também o meu legado para as pessoas, né? E, inclusive, você falou do Milagre de Carl Sagan, né? E o primeiro, olha só a coincidência, né? O meu primeiro título, né? A primeira parte do livro é Você é um Milagre. Então, a partir daí, eu vou dando histórias, são pequenas histórias que vão se somando no livro, que eu acho que a proposta maior do livro não é apenas falar de mim, é lógico, eu conto a minha história, mas é propor que o leitor ele trace um paralelo com os próprios objetivos de vida dele, os propósitos que ele tem na vida. Então, eu tenho vários títulos, Determine-se, Foco, Supere-se, e todos esses títulos eu não escrevo a definição do que é superação, né? Eu conto na minha jornada de vida uma experiência em que eu não acreditava que seria capaz e conto em detalhes como as coisas aconteceram e como foi surpreendente de repente eu me superar e que benefícios isso me trouxe. Então é uma forma interessante de contextualizar e definir o que é cada título. A leitura atualmente tornou-se, né, uma coisa chata no mundo que é rápido e inovador, enfim, com várias formas sensoriais de se explicar, com vídeos, né, o próprio YouTube. Então, o que a gente tem que fazer? No livro eu me propus a fazer uma fonte maior, com espaçamento maior entre uma frase e outra, para você poder ter uma leitura mais confortável. Você consegue mais acesso a pessoas de idade para a leitura, crianças também não vão se cansar na leitura. Então, o editor que é razoavelmente contra essas coisas, porque o livro acaba ficando maior e mais caro, e depois isso pode complicar a venda, a minha opção foi realmente priorizar a democratização da leitura. Então eu falei, não, eu prefiro que gaste mais, mas que seja um livro confortável para o leitor e dessa forma seja acessível. Eu quero que ele comece o livro, se entusiasme, quando ele for ver ele já está na página 80, 90. Então eu recebo muitos feedbacks das pessoas no meu site, eu tenho quase 300 depoimentos de pessoas que me mandam, né, falam assim, olha, eu peguei seu livro e foi numa sentada só, entre aspas, como se diz, né? Eu comecei a ler, não parei mais, terminei e já estou querendo saber do segundo. Então esse é o livro O Céu Não é o Limite, da editora McShilliard, que é a mesma editora do astronauta Marcos Pontes. Ele está disponível no meu site, que é o marcospalhares.com.br, desculpa. Mas a gente inclusive vai deixar nas notas aqui do YouTube, vai deixar certinho para o pessoal já clicar e já ser direcionado. Ótimo. Né? E os agradecimentos do canal ASA, né, a sua participação aqui com essa entrevista, e eu espero que você retorne contando novidades, né, do seu voo na Virgin Galactic ou qualquer... O livro 2, né? O livro 2, né? E mais uma vez obrigado e até a próxima. Agradeço o espaço, parabéns Robert pelo trabalho e a todos os amigos do canal ASA. Um grande abraço para vocês e desejo votos de sucesso. Valeu!